É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, está aqui, a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Só desta lição nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links de áudios, de vídeos, de textos de apoio e de slides desta lição e de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos, aí sim, breves comentários em áudio da leitura diária sugerida na revista. O irmão tem a oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Também, durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E ela se realiza no Templo Velho, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E nós estamos no quarto bloco do trimestre, onde nós estamos estudando aquele intervalo depois do embate entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Nós temos aí um intervalo entre os capítulos 28 e 37 do livro de Jó, onde nós temos reflexões de Jó e o discurso de Eliú. Este bloco que nós estamos estudando, antes da intervenção divina no debate. Então agora nós vamos estudar hoje a lição de número 10, a última defesa de Jó. Nós lembramos que Jó, ele havia demonstrado aos seus amigos sempre entre aspas, que Deus realmente é sublime, é grande. E que por isso mesmo ninguém pode saber o que Deus faz, porque a sabedoria está em Deus. A sabedoria é algo inescrutável, é algo impenetrável. E Jó, então, diz que só em Deus nós alcançamos a sabedoria. E o conselho de Deus para o homem é: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Será que eu e você somos sábios? A sabedoria só se encontra em Deus. Ela vem do alto, como diz Tiago. E com isto, Jó já estava mostrando aos seus amigos que eles estavam equivocados ao dizer que ele havia pecado. Ele declara a sua inocência. E ele diz que os seus amigos não podem saber por que
estava ele sofrendo. Não podiam acusá-lo de pecado, porque isso estava além da capacidade humana. Além do que, eles estavam baseados em discursos tirados da sua mente, ou então inflados por aquele espírito que apareceu a Elifaz. Depois de mostrar que os amigos de Jó, eles não podiam acusá-lo nem julgá-lo, porque não tinham condições de fazê-lo, Jó vai fazer a sua última defesa. Ele vai se defender diante dos seus amigos, mas, sobretudo, diante de Deus. E é interessante que o texto diz, logo no início do capítulo 29, e hoje nós vamos estudar os capítulos 29 a 31 do livro de Jó, onde ele faz este discurso final, onde ele vai fazer a sua última defesa e sua queixa final, mostrando a insuficiência dos discursos dos seus amigos. O texto começa dizendo assim, e é interessante que ele diga isso. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse. A palavra aqui, parábola, é a palavra hebraica mashal, que quer dizer um discurso, um provérbio. Então não é aquele sentido, da ideia de uma história comparativa, sem a comparação, como é a ideia das parábolas de Jesus. Aqui parábola quer dizer um discurso de sabedoria, um dito de sabedoria. Tanto que na Nova Almeida atualizada, que é a outra tradução oficial das Assembleias de Deus, esta palavra é traduzida por fala. Então, aqui prosseguindo Jó em seu discurso, em seu discurso sábio, em sua fala, ele diz assim, quem me dera ser eu como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Na verdade, esta última defesa de Jó, ela vai se basear em dois momentos. O primeiro momento, Jó vai descrever o seu estado antes da prova. Quem era Jó antes da prova? Depois ele vai descrever o seu estado atual. Então ele descreve o seu estado anterior e seu estado presente, seu estado passado e seu estado presente. Ele não tem medo de dizer quem ele era, apesar de ser quem ele é agora. Por quê? Porque ele vai dizer que tanto no estado anterior quanto no estado presente, ele continua em comunhão com Deus. A sinceridade que Jó mantinha, a integridade que Jó mantinha, independia das circunstâncias que estavam à volta dele. Isto é importante. Os amigos diziam que antes ele era justo e agora ele é pecador, ímpio, ou que nunca foi justo. Na verdade, ele era um hipócrita. É o que diz Bildade, por exemplo. Aliás, o que diz Zofá. Mas Jó, ele vai mostrar que os seus estados eram bem diferentes, mas ele servia a Deus em ambos os estados. E nós sabemos que esta é a verdade. Agora, será que nós somos assim? Assim nós devemos ser. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, existe esta recomendação do apóstolo, este conselho inspirado pelo Espírito Santo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós devemos ser firmes e constantes. Não mudarmos conforme as circunstâncias. Não nos alterarmos ou nos modificarmos por causa daquilo que está à nossa volta. Circunstância é aquilo que está à nossa volta. Jó vai descrever o seu estado antes da prova, Jó vai descrever o seu estado depois da prova, mas tanto antes quanto depois da prova, ele continuava sendo o mesmo Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E é isso que a Bíblia exige de nós. Paulo diz que o servo de Deus, ele tem que ser alguém firme e constante, independentemente daquilo que está à sua volta. Se tudo está bem, ele serve a Deus. Se tudo está mal, ele continua servindo a Deus. E isso só é possível se nós temos a nossa esperança em Deus. Porque a esperança é a âncora da alma. Veja lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até no interior do véu. O que nos traz segurança e firmeza? O que nos impede de mudar conforme as circunstâncias? É a esperança em Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo aqui que a esperança em Deus, ela é uma âncora. O que faz a âncora? A âncora não deixa que o navio ande conforme o movimento das águas, conforme as correntes marinhas. A âncora mantém o navio no lugar onde ele está. Esteja o mar calmo ou esteja o mar agitado, o navio fica no lugar onde ele está por causa da âncora que o segura naquele lugar. Nós precisamos ter a esperança em Deus. Lembre-se do que disse o próprio Jó. Jó mesmo, em Jó 13 e 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Veja que Jó tinha esperança em Deus. E ainda que Deus o matasse, e ele estava até desejando que Deus o matasse, ele não perdia de esperar em Deus. É por isso que ele era o mesmo, antes da prova e depois na prova. É por isso que rico, saudável, sendo o maior de todos os homens do Oriente, Jó era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E agora, miserável, chaguento, acusado, sem respeito nem consideração de ninguém, ele continuava sendo sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, ele dizia, eu vou me defender diante de Deus. Eu vou me defender diante dele. E assim ele o faz. E é isto que nós vamos ver agora, a sua última defesa. Ele diz assim, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Em primeiro lugar, ele tem saudade dos dias passados. E é evidente. Nos dias passados, ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha respeito, ele tinha consideração, ele tinha saúde. É evidente que ele vai querer se lembrar e se lembra com saudade do tempo passado.
Mas este não é um comportamento que seja considerado sábio. Salomão, Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes, versículo 10, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Então, o saudosismo não é uma atitude sábia. Isto por quê? Porque nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Se Jó tinha esperança em Deus, ele devia esperar o futuro e não ter saudades do passado. O passado já passou, ele não existe mais. Não devemos nos prender ao passado, devemos aprender com o passado, mas nunca nos prender no passado, porque o passado já não existe e nós vamos perder tempo com saudosismo, porque o passado não existe e não volta atrás. Mas apesar deste saudosismo, que já não era uma boa atitude de Jó, ele traz um reconhecimento. Naquele tempo, Deus me guardava. Ele está agora se queixando que Deus não o guarda, que Deus não o protege, que Deus permitiu que tudo isso acontecia. Mas nos dias passados, não é porque ele era bom. Veja que ele já está aqui se contrapondo ao discurso dos amigos. Os amigos diziam, você era bom, por isso você era abençoado. Agora você pecou, por isso que você está amaldiçoado. Jó dizia, não, eu vivia bem, eu tinha fartura, tinha saúde, eu era o maior de todos os homens do Oriente, porque Deus me guardava. Veja, Jó nunca atribuiu a Deus culpa alguma, mas Deus sempre atribuía a Deus o bem. Nós não podemos cair no discurso do mérito. Este é um grande problema. Recentemente, uma vez ou outra, o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que é o pioneiro das videoaulas na internet, ele costuma dizer, e é uma realidade, o pensamento do mérito é um grande obstáculo a nós servirmos a Deus. Acharmos que nós merecemos algo da parte de Deus, porque fizemos algo para Deus, porque estamos obedecendo a Deus, nós merecemos algo. Deus é muito bom. E embora Jesus diga que o servo, quando faz tudo, ele não faz nada mais do que devia fazer, e, portanto, ele não pode se vangloriar a respeito do que faz, e não é por isso que o seu Senhor lhe dará algo. Deus é infinitamente bom e ainda irá nos recompensar pelo bem que fizermos aqui na terra. Lá no tribunal de Cristo, nós seremos galardoados. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas não é porque eu e você mereçamos. Longe disso. É porque Deus é infinitamente bom. É porque Deus é liberal. Ele quer abençoar e quer recompensar aqueles que só cumprem as suas obrigações. Mas nós não temos nenhum direito. Jesus deixou bem claro. O servo que cumpre todas as suas obrigações não faz mais do que a sua obrigação.
É o que vemos Jesus ensinar lá em Lucas, capítulo 17, versículo 9, né? Ele diz assim, o versículo 7, e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então somos servos inúteis. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, mesmo assim nos recompensará, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, pela sua liberalidade, pela sua benignidade, pela sua bondade, não pelo nosso merecimento. Nós nada merecemos. E Jó, ele é bem claro ao dizer isso. Nos dias em que Deus me guardava, não é porque eu era bom, é porque Deus me guardava. Quando Deus deixou de me guardar, eu sofri tudo o que estou sofrendo. E é verdade. Jó não sabia, mas nós sabemos. O leitor do livro de Jó sabe que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e veio toda esta tragédia, toda esta catástrofe. Por quê? Porque Deus deixou de guardar. Nós dependemos, irmãos, exclusivamente da guarda de Deus. Foi o pedido que Jesus fez ao Pai por nós. Lá em João capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus pediu para que o Pai guardasse os seus discípulos. Depois o Pai e Jesus mandaram o Espírito Santo para que esteja conosco, para que habite em nós, nos guardando até o dia do arrebatamento da igreja. Esta é a realidade. Nós não somos bons, nem somos abençoados, porque somos bons. Não, é porque Deus nos guarda. E Deus nos guarda porque nós cremos nele, cremos em Jesus. E ao crer em Jesus, vamos ao Pai, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos ao Pai e o Pai nos guarda. Manda o Espírito Santo para nos guardar, nos proteger. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, aí não tem jeito. Aí a ira de Deus sobre nós permanece. Aí nós somos alvos fáceis do inimigo das nossas almas. O inimigo, ele procura nos afastar de Deus. É por isso que Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jó aqui tinha razão. Deus havia deixado de lhe guardar. Por isso ele havia sofrido todas aquelas mazelas. Mas não foi por causa de pecado. Ele dizia, eu não pequei. Deus deixou de me guardar, mas eu não pequei. E Deus poderia me deixar de guardar? Sim. Receberia eu o bem de Deus e não o mal? Jó mostra que não era merecedor de nada e que Deus é soberano. E, como ele não pode ser compreendido, os seus amigos estavam errados. E aí Jó começa a descrever o seu estado.
como ele era. Olha o que ele diz: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Aqui vejam algumas preciosíssimas lições. Jó atribuía o seu estado, em primeiro lugar, à proteção de Deus, à guarda de Deus. Em segundo lugar, à luz de Deus. Ele diz que Deus iluminava os seus passos. A sua candeia, a candeia de Deus, resplandecia sobre a cabeça de Jó. E ele, com a luz de Deus, caminhava pelas trevas. Ele diz: olha, eu fui orientado por Deus, ensinado por Deus. Por isso que os meus dias eram alegres. A melhor coisa que Jó entendia no seu estado anterior, a melhor coisa não eram as riquezas, não eram nem seus filhos, não era a sua saúde. O que ele mais gostava, o que mais importante no seu estado anterior, era a comunhão que ele tinha com Deus, a ponto de Deus lhe dar a sua luz e de ele poder caminhar pelas trevas, caminhar pelo mundo, dele saber caminhar, dele ter a sabedoria que ele disse e que nós estudamos na lição passada. Isto é o mais importante. Será que nós temos estes valores? Esta escala de valores? Jó lamenta a comunhão que tinha com Deus. Agora, ele está em trevas, ele não sabe o que fazer, ele não tem esperança, ele não tem um norte, uma orientação, ele se queixa do silêncio de Deus, da escuridão onde ele está. E quando ele fala da luz de Deus, nós nos lembramos de duas passagens bíblicas importantíssimas. Lá no Salmo 119, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jó não tinha escrituras, mas ele era guiado por Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. Ela é luz para o meu caminho, é a lâmpada para os meus pés. Não há como eu me conduzir neste mundo a não ser pela palavra de Deus. E além desta passagem do salmista, nós encontramos o apóstolo João, que lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos andar na luz. Precisamos andar em Cristo. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Por isso, Jó dizia, por isso é que os meus dias eram felizes. Porque eu era orientado, dirigido por Deus. E agora, embora eu esteja em comunhão com Ele, Ele não me guarda mais e não me orienta mais. Eu estou aqui nas trevas. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Nós temos buscado a orientação de Deus. Temos meditado nas Escrituras. Temos ido à escola dominical, ao culto de ensino. Temos participado de cultos em que a palavra de Deus é realmente pregada e ensinada. Nós precisamos da palavra de Deus para caminhar neste mundo tenebroso. Mas tem outra coisa que Jó mostra, que não somente ele estava na luz,
mas a sua casa, a sua família também estava sendo guiada por Deus. Jó era um verdadeiro sacerdote do lar. Ele levava a sua família ao encontro de Deus. Nós já vimos que ele toda semana santificava os seus filhos, já maiores de idade, mas ele ensinou as crianças quando elas eram crianças. Olha o que ele disse: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Ele ensinou os seus filhos no caminho que eles deviam andar. É por isso que não havia notícia de pecado na vida dos filhos de Jó. É por isso que os filhos de Jó não pecaram, embora tivessem sido acusados de pecado por um dos amigos de Jó. O que é mentira. Era mentira. Jó cumpriu seu papel de pai, criou as crianças na doutrina e admoestação do Senhor. E por isso o Senhor estava com ele e os seus filhos ao redor dele. Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Veja que nessa linguagem, Jó tinha a sua vida limpa, porque ele tinha comunhão com Deus. As suas atitudes, os seus passos eram lavados em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Aqui nós vemos a expressão poética nos dando a entender que Jó era guiado pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem orientava Jó. Era o Espírito Santo quem ensinava Jó e guiava Jó em toda a verdade. É o que nós, como salvos, devemos ter. Jesus disse que iria mandar o Espírito Santo para quê? Ele iria mandar o Espírito Santo para nos guiar. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos fará lembrar todas as coisas que o Senhor disse, ensinou. O Espírito Santo nos ensinará todas as palavras. Olha aqui, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos os nossos passos lavados em manteiga, e da rocha, que é de Cristo, correm ribeiros de azeite, e isso nos faz lembrar as palavras de Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jó não era habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só pôde ser dado e habitado depois que Jesus morreu e ressuscitou por nós, depois que Jesus foi glorificado. Mas o Espírito Santo já conduzia e orientava Jó nessa dispensação aqui do patriarcal, visitando o patriarca. E hoje o Espírito Santo é nosso morador. Você pode repetir essas palavras de Jó? A coisa mais importante que Jó tinha e considerava do seu estado anterior era esta comunhão que tinha com Deus. E desta comunhão com Deus é que vinha todas as outras coisas que ele havia perdido. Primeiro, respeito social, consideração social.
O texto diz no versículo 7, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Ele tinha uma cadeira na porta da cidade, ou seja, Jó era juiz. Quem ficava na porta da cidade eram juízes. E eram escolhidos como juízes aqueles que eram tidos como exemplos, como referências na sociedade. Jó tinha autoridade, era respeitado. Olha, ele diz, os moços me viam e se escondiam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Ele era extremamente respeitado na sociedade. Mas porque ele tinha comunhão com Deus. E o que ele dava a respeito? O seu testemunho. Por quê? Ele diz, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça. Então, veja bem, ele fazia o bem. O servo de Deus, ele tem que fazer o bem. Jesus, e nós devemos imitar Jesus, ele fazia o bem. Atos 10 e 38. Como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jó era com Deus, Deus era com Jó, e Jó fazia bem ao órfão necessitado, à viúva. Não é possível uma pessoa que diz ter comunhão com Deus e que não faça o bem, que queira o mal das pessoas, que prejudique as pessoas. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Jó fazia o bem. Ele diz que ele era coberto de justiça. Não era ele que era justo. Ele era coberto de justiça. Justo é Deus. Jó era coberto de justiça. A nós também somos justificados por Cristo, pela fé. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele era o cego, o olho do cego e o pé do coxo. Era o pai dos necessitados. E também quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Veja que o servo de Deus, ele não só faz o bem, como ele não tolera o mal. Como ele pune o mal. Ele não só faz o bem, como ele combate o mal. Muitas pessoas hoje até fazem bem, mas se acovardam diante do mal. Isto não é algo de um servo de Deus. O covarde fica do lado de fora da cidade santa. É o que a gente lê lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O primeiro grupo aqui são os tímidos, são os covardes, são aqueles que recuam diante do mal. Lá em Hebreus, no capítulo 10, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma. Nós temos que combater o mal. Hoje muitas pessoas se acovardam. Hoje, com o aumento do pecado, com a pressão do pecado, com o espírito do anticristo dominando, muitos crentes se acovardam. Estes ficarão do lado de fora da cidade santa. A sua parte é com um lago de fogo e enxofre. Jó não era assim. Ele fazia bem aos necessitados, mas ele quebrava os queixais do perverso. Dos seus dentes tirava a presa. Este era o estado de Jó. Ele era honrado. As pessoas o ouviam e o esperavam e em silêncio atendiam ao seu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Se eu escolhi o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Esse era o estado de Jó, antes da prova. Mas aí Jó descreve o seu atual estado. O capítulo 30 é o atual estado de Jó. Se antes ele tinha consideração, respeito, ele dava a última palavra, agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Agora ele não tem mais nenhum respeito. Ninguém o respeita. Até as pessoas da ralé, até aquelas pessoas que são filhos daqueles que ele colocaria pela posição social junto com os cães do seu rebanho. Até esta ralé não dá respeito a Jó. Eles são as pessoas mais desqualificadas da sociedade. Desdenham de Jó, falam mal de Jó, caluniam Jó. Aqui a gente vê, irmãos, o trabalho que o diabo fez. O sofrimento de Jó, o diabo fez propaganda da tragédia de Jó. Espalhou a notícia. E até as pessoas mais desqualificadas zombavam de Jó, amaldiçoavam Jó. Você é propagador de más notícias? Você é aquela pessoa que quando vê uma notícia, quando ela é ruim, já distribui em todos os grupos de WhatsApp, já compartilha com todos os amigos do Facebook? Cuidado. Esse trabalho é um trabalho satânico. Foi o diabo que espalhou essa notícia. Tanto que os amigos de Jó vieram de longe para consolá-lo e condoer-se dele. Jó era abominado por todas as pessoas. Ele diz, olha, abominam-me e fogem para longe de mim. E no meu rosto não se privam de cuspir. As pessoas cuspiam no rosto de Jó, desprezavam Jó, tinham nojo de Jó. Diziam Jó um homem maldito, uma verdadeira maldição. Se até a sua mulher disse, amaldiçoe esse teu Deus e morre, imagina as outras pessoas. E por que isso? Diz Jó, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Eu perdi a proteção divina. E agora todos fazem o que querem comigo. Promovem a minha miséria. Desbaratam-me o meu caminho. Vêm contra mim como por uma brecha. E revolvem-se entre a assolação. Ele não tinha nenhum respeito mais na sociedade. Estava excluído da sociedade. Era abominado por todos. Mas tem um outro problema. Ele tinha problemas
mentais, psíquicos. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Parece até aqui que ele tinha síndrome do pânico. Ele tinha medo que as pessoas pudessem vir matá-lo. Porque olha o versículo 12. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Há pessoas que estavam até defendendo matar Jó, porque ele era uma maldição. Dentro daquelas crendices e superstições, esse homem é uma maldição, ele tem que ser eliminado. E Jó ficava com medo de, na hora que fosse dormir, ou em qualquer momento, alguém viesse matá-lo. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias de aflição se apoderam de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Ele sentia dores nos ossos. Ele não conseguia dormir direito. E uma pessoa que não dorme bem, irmãos, não tem um bom dia. Era essa a situação de Jó. Pela grande força do meu mal se desmudou a minha veste. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Por isso que alguns dizem que ele estava tão desfigurado. Talvez ele disse que a pele dele tinha crescido escamas, né? Com a elefantíase faz isso. E tudo isso, ele diz, porque Deus permitiu. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas eu chorava sobre aquele que estava aflito. Eu me angustiava com o necessitado. Eu aguardava o bem, mas me veio o mal. Esperando a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Clamo por socorro. Os meus ossos estão queimados do calor. Eu agora só tenho que lamentar. Era essa a situação de Jó. Ele reclama do problema de pânico, reclama das dores dos ossos, mas o que mais lhe traz dor e desespero era que Deus não lhe respondia. Era sentir que Deus lhe havia abandonado. Para Jó, o mais importante era a presença de Deus. Será que é o mais importante para nós? Lembramos aqui de Moisés. Quando Deus disse que iria mandar um anjo para levar o povo, Moisés não aceitou. Olha o que Moisés disse. Capítulo 33 de Êxodo. Agora, pois, versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não admitia a existência sem a presença de Deus. Jó se queixa da falta da presença de Deus. Ele não se queixa.
É verdade, ele também fala, está doendo, ele sofre muito, mas não é esse o problema. O problema é que Deus não está comigo. O problema é que Deus se tornou cruel contra mim. Esse que é o problema. Se Deus estivesse comigo e falando comigo, e dizendo por que eu estou sofrendo, eu estaria tranquilo. Eu sei que eu sou inocente, mas Deus não fala mais comigo. Ele se defende diante de Deus. Ele quer a presença de Deus. Ele almeja a presença de Deus. Isto é o mais importante, irmãos. Qual é o único momento de desespero de Jesus Cristo durante toda a sua vida aqui na terra? É o momento profetizado no Salmo 22 e que é recitado por Jesus na cruz do Calvário. É o instante em que os nossos pecados caem sobre ele. E ele exclama, perto da hora nona, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Mateus 27, 46 e em Marcos 15, 34, que é o Salmo 22. Sem a presença de Deus, o homem Jesus se desespera, porque o mais importante é a presença de Deus. Vejam que Jesus já estava próximo à morte. As dores já estavam todas presentes desde o início da hora terceira. Mas é no instante em que a presença de Deus se afasta, deixa de existir por causa dos nossos pecados, é o momento do desespero. Da única palavra da cruz, desesperada. Jó queria a presença de Deus. E nós? Queremos riquezas? Queremos posição social? Queremos poder? O que nós estamos buscando? O mais importante é a presença de Deus. Por isso que Jó era um homem que agradava a Deus. E Jó, então, depois de descrever tanto o estado anterior como o estado presente, ele vai mais uma vez declarar a sua integridade. Vai declarar a sua inocência. E ele começa dizendo o seguinte: em primeiro lugar, ele diz que ele tinha integridade moral. Ele diz, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? E aqui Jó adianta algo que seria ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo, teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jó se desviava do mal, e por isso ele tinha feito um concerto, um pacto com seus olhos. Jó tinha a inocência diante de Deus, porque ele cuidava dos seus olhos. Nós temos cuidado dos nossos olhos? Ou nós temos visto pornografia, visto que não deve?
cobiçar a mulher do outro, ou o homem do outro, cobiçar a riqueza dos outros. O que nós estamos vendo, irmãos? A integridade de Jó começava deste pacto que ele tinha feito com os seus olhos. E Jesus diz que a candeia do corpo são os olhos. E se os seus olhos não forem bons, as suas trevas serão grandes. Como os olhos de Jó eram bons, a sua luz era grande, a sua integridade era real. Em segundo lugar, ele diz, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? A sua preocupação era ter a parte de Deus vinda de cima e a herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Jó vivia em função desta pátria celeste. Jó vivia em função de Deus. É por isso que ele esperava nele ainda que Deus o matasse. A razão de ser da existência de Jó era ter parte com Deus, ter a parte de Deus e ter a herança do Todo-Poderoso. Nós, como servos de Deus, também temos que ter esta perspectiva. Não querer servir Jesus para ganhar as coisas desta vida, mas para ter a herança do Todo-Poderoso, que está no céu. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Nosso alvo é esta herança. Nós somos salvos para ter esta herança que está nos céus. É por isso que Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jó era alguém que, apesar de ser o homem mais rico do Oriente, ele tinha o seu coração no céu. É por isso que ele não perdeu a comunhão com Deus quando as riquezas foram tiradas, quando os filhos foram tirados, quando a saúde foi tirada, porque o coração dele não estava na saúde, não estava nos filhos, não estava nas riquezas, estava em Deus. Ele quer ter parte de Deus, a parte de Deus e a herança do Todo-Poderoso. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que a teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva quer transformar você, meu irmão, você, minha irmã, nos mais miseráveis de todos os homens. Fazendo que você creia em Cristo para ter riquezas, para ter posição e para ter saúde. Se Jó tivesse embarcado nessa, que era o discurso dos seus amigos, ele estava perdido. Mas quem tem a parte de Deus está salvo. Quem tem a herança do Todo-Poderoso está salvo. Olha o que ele diz. Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E aí ele começa a dizer o que ele fazia.
Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo a causa, que lhe responderia? Veja que Jó diz, ele não tomava nada de ninguém. Ele respeitava os direitos dos seus servos. Será que tem crente que hoje não paga os direitos dos seus empregados? Pode repetir isso que Jó está dizendo? Ele era justo. Ele não retinha nada dos pobres. Ele nunca deixou alguém padecer por falta de veste ou de necessidade ou de coberta. Ele nunca levantou a sua mão contra o órfão. Nunca impediu de ajudar quem lhe pedisse. Nunca pôs a sua esperança no ouro. Nunca foi idólatra. Nunca adorou o sol, nem a lua. Nunca se alegrou da desgraça de quem o odiava. Nunca ficou feliz quando o mal acometeu um adversário. Nunca permitiu que o estrangeiro passasse a noite na rua. Nunca encobriu as suas transgressões. Ele era inocente. Ele fazia a vontade de Deus. E depois que ele declara a inocência, ele diz o que ele queria. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Qual é o objetivo de Jó? Ele quer que Deus lhe diga por que ele está sofrendo. Ele disse, esta é a minha vida, o Senhor conhece a minha vida. Por que eu estou sofrendo? Ele queria satisfação de Deus. E aí ele é imperfeito. E aí ele não corresponde. Porque Deus não tem que lhe dar satisfação. Deus é soberano. Ele não tem que dizer o porquê do sofrimento. Jó tinha que confiar e entender que o sofrimento lhe era para o bem. Porque Deus sempre faz o bem. Deus não quer o mal de ninguém. Aí estava o problema da pontinha de autossuficiência de Jó. Ele estava vendo o mundo à sua volta. E Deus queria que Jó servisse a toda a humanidade, como está servindo para nós hoje, para nós melhorarmos os nossos caminhos diante de Deus. Ele queria que Deus o ouvisse e que Deus lhe desse satisfação. Deus não lhe daria satisfação, mas cumpriria o seu propósito, que é para o bem de Jó. E Jó haveria de entender que tudo isto é para o seu bem. O capítulo 31 de Jó termina. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó fez sua última defesa. Mas antes que Deus falasse, porque Jó queria ouvir a voz de Deus,
e Deus ouve aquele que o teme, haveria de surgir uma nova personagem no livro. E é sobre ela que falaremos na próxima lição. Amém.